E aí, queridos, tudo bem? Estamos aqui, né, mantendo aí a nossa quarentena, nosso confinamento forçado. E hoje eu queria falar de um filme que eu assisti ontem e que a gente pode explorar em sala de aula, né? A gente pode trabalhar, enfim, várias questões ligadas não só à história, mas também à filosofia. É um filme chamado O Poço, que é uma produção espanhola, né? Assim, eu não sou exatamente um crítico de cinema, né? A minha formação, a minha graduação é em História, então eu não vou falar, né, sobre, digamos assim, as questões técnicas, né, da película, da produção, embora muitas coisas naturalmente tenham chamado a atenção. Primeiramente, é um filme, digamos assim, minimalista, né? É um filme que basicamente tem dois espaços, dois cenários. Uma cozinha onde são preparadas as refeições e o sistema prisional, né, que é, digamos assim, bem simples, né, bem simplório até, em que basicamente são as celas, né, dos detentos que dá nome, né, dá título à obra. Uh, Outra coisa que chama muita atenção, né, além de ser uma produção, né, que é muito econômica em termos de cenário, e isso não necessariamente é um demérito, é uma coisa ruim, ao contrário, eu acho que o diretor ele consegue desenvolver a obra de uma maneira brilhante, uma maneira muito boa, utilizando, digamos assim, recursos muito modestos. Isso me lembrou um outro diretor, né, um espanhol, coincidentemente, chamado Luiz Buñuel. Na verdade, o Buñuel é um cara que merece um filme, né? Sei lá, uma biografia, um vídeo à parte. Porque o Buñuel também tem uma história muito rica. Mas o Buñuel ele também se caracterizava por ser um diretor espanhol, né, como eu disse, em que os seus filmes não tinham grandes atores, os seus filmes não eram filmes de grande orçamento, enfim, não eram grandes produções, mas tinham roteiros muito interessantes. Aliás, na minha modesta opinião, a coisa mais interessante num filme é o roteiro, né? É a história. Tem vários filmes, né, que de certa forma corroboram, né, essa hipótese. Eu lembro, por exemplo, que eu assisti há muitos anos um filme francês chamado O Nome do Bebê, em que o filme ele se passava, salvo me engano, apenas num ambiente, numa sala, né? Era reunião, um encontro de um grupo de amigos, de familiares, e a história toda se desenrolava, né? Se desenvolvia naquele ambiente. Convenhamos, se você não tem um bom roteiro, essa história ela tende a se tornar enfadonha, né? Cansativa. Afinal de contas, você não tem, digamos assim, muitas distrações, né? Para o público, né? Para os espectadores. Mas se você tem, de novo, um roteiro, um texto bem trabalhado, robusto, essas dificuldades elas podem ser superadas. Bom, vamos deixar o Buñuel de lado, né? Vamos deixar O Nome do Bebê de lado. Outras produções que também são legais, são importantes para a gente focar, né, no Poço. Então a primeira coisa que eu comentei, né, é que a obra ela tem uma pegada assim minimalista, pelo fato de você ter ambientes, né, muito reduzidos, muito restritos. É uma cozinha onde as refeições são feitas e o sistema prisional. É claro que eu não vou dar spoiler, né, eu não vou, enfim, falar, né, sobre o final da história e nem dar dicas, né, sobre o que vai acontecer no final, até porque quem dá spoiler nem a gente. Tá? Mas assim, o que chama também a atenção, além desse caráter minimalista, né, modesto dos ambientes, dos cenários, são os atores. Né? Os atores são muito bons. Né? O protagonista e o seu primeiro companheiro de cela são atores assim que chamam muito a atenção. E eu acho assim que o desempenho desses dois atores por si só já vale a assistir, né, o filme. É um filme que certamente vai gerar frustração em algumas pessoas. Por quê? Sem dar spoiler, ele tem uma pegada de, em algum momento, deixar, digamos assim, certos elementos, né? Em mais de um momento, na verdade, que obrigam o espectador
digamos assim, tirar suas próprias conclusões. Sei lá, vou fazer uma analogia, mal comparando. Aquele velho dilema, né? De Machado de Assis, né? Aquela coisa machadiana de Capitu ter traído ou não o Bentinho. É uma questão, uma indagação que na verdade não tem resposta. Cada leitor tira suas próprias conclusões. Então, em certos momentos, o diretor ele joga algumas informações e essas informações elas têm que ser digeridas. E muito provavelmente essas informações elas vão demorar a ser digeridas. Tem filmes que têm essa pegada e são filmes que, enfim, não vou dizer que todos são excelentes, todos são bons, mas muitos sem dúvida são interessantes. Sei lá, um outro filme que me vem à mente é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, em que você assiste o filme pela 20ª vez e na 20ª vez você, tem um estalo e percebe algo que não tinha ainda, né? Enfim, notado, percebido, que era a intenção do diretor ou do roteirista. Mas assim, como prática escolar, eu acho que ele é um filme muito interessante para a gente trabalhar certas questões. Por exemplo, a questão do confinamento, que é uma questão que a gente está vivendo hoje, né? O quanto é chato, o quanto é cansativo, o quanto é desagradável essa rotina de confinamento. Agora, o interessante é que o filme é curto, né? O filme tem apenas 1h30, cerca de 1h30. Ele não trabalha tanto essa questão do confinamento como outras obras sobre sistema prisional trabalham. E talvez porque o Poço ele foca muito na questão da comida, na questão da alimentação. Né? O Poço, na verdade, ele segue uma linha de muitos filmes, de vários filmes, né? Diversos filmes já foram feitos com essa temática, de um mundo futurista. Só que ele explora como seria um sistema prisional no futuro. Isso não é uma novidade no cinema. Como eu disse, vários filmes já trabalharam essa temática, mas o diretor ele consegue fazer de uma maneira bem interessante. Assim, de novo, sem dar spoiler, né? Até porque isso é uma coisa que aparece logo no início do filme. As celas são divididas por andares. E conforme os andares vão se tornando, né, mais baixos, mais profundos, existe uma dificuldade maior em obter comida, em obter alimento. Então, isso começa, claro, a infernizar a vida daqueles detentos que estão nos andares mais baixos. Não vou detalhar essa questão dos andares, eu acho que é uma coisa, enfim, que a gente pode comentar. Mas, claro, sem precisar, enfim, falar dos aspectos mais peculiares, porque senão, de fato, isso pode entregar um pouco do que está acontecendo. Mas isso é estado robesiano. Vários filmes também já exploraram essa temática robesiana. Aliás, The Walking Dead tem essa pegada. Por quê? Porque a série The Walking Dead conta a história de um mundo futurista em que os zumbis, enfim, estão perambulando por aí, que aliás também não é nenhuma grande novidade, né? Isso é uma temática do cinema americano que vem pelo menos desde os anos de 1970. Então é uma temática que tem, sei lá, uns 40 anos aí no mínimo. Mas enfim, você já percebeu que em The Walking Dead o problema não são os zumbis? Que os sobreviventes conseguem inclusive conviver com os zumbis? Sei lá, o zumbi chegando ali, fulano, tal. O cara vai lá, pega o martelo, pá, mata o zumbi. Acabou o problema. O problema em The Walking Dead são os vivos. Ou seja, são aqueles grupos de sobreviventes que ficam se degladiando, que ficam brigando, né? Por recursos, por abrigo e às vezes por questões até mais fúteis. Isso é estado robesiano. Isso está no Leviatã do Hobbes. Né? Se você não lembra, o Hobbes é aquele cara que escreveu o Leviatã. Leviatã é a personificação de um monstro marinho, né? Para denominar o Estado Nacional Absolutista. E o Hobbes cunhou aquela frase famosa de que o homem é o lobo do homem.
Ou seja, o homem é o seu próprio predador, o homem tem a tendência de destruir o homem. O homem é mau, é ruim, é corrupto por natureza. O que me impede de tomar os bens daquele cara é simplesmente o fato de que aquele cara é mais forte do que eu. Se ele não for mais forte, eu vou lá e tomo os bens dele. Então, no Poço tem essa pegada, essa retórica robesiana, porque os presos que estão mais próximos da comida, eles poderiam, em tese, deixar comida para os detentos, né, dos andares inferiores. Mas há um grande egoísmo, há uma grande tendência, né, a tentar se apropriar dos alimentos, se empanturrar de alimentos para sobreviver. O que, aliás, lembra também um pouco o mundo que a gente está vivendo hoje, quando, por exemplo, a gente assiste aquele vídeo que viralizou de um sujeito totalmente egoísta, totalmente sem noção no mercado, tentando comprar, né, todas as embalagens de álcool em gel, e ali uma senhora desesperada gritando, berrando, deixa de ser egoísta e tal, né? As outras pessoas também têm que comprar esse produto, né? E o sujeito não entende que não adianta ele ter 20 frascos, 50 frascos, 100 embalagens de álcool em gel em casa. As outras pessoas também têm que ter acesso a esse produto, justamente para evitar que o vírus possa se espalhar cada vez mais. Não adianta eu estocar, sei lá, toneladas de alimento na minha casa se as outras pessoas não vão ter alimento. Então você percebe que tem uma pegada também, né? Um discurso de solidariedade. Essa palavra é utilizada no filme algumas vezes. Mas, de novo, é um estado robesiano por isso, porque é esse estado de guerra de todos contra todos. Agora, é inevitável também assistir o filme e não lembrar desse camaradinho aqui, desse grande pensador, desse grande intelectual, Michel Foucault, e a obra Vigiar e Punir. O Foucault é aquele cara que tirou a gente da zona de conforto ao dizer que escolas, presídios e manicômios foram criados no mesmo momento histórico. E de fato, se você parar para analisar, presídios, escolas e manicômios têm coisas em comum. Controle do tempo, uso do uniforme, relações de poder, a hora da recreação, do banho de sol, etc. Né? Então o filme também tem uma pegada de mostrar um certo sadismo até do Estado em punir aquelas pessoas, né? Aqueles presidiários que estão naquele sistema extremamente cruel. E há também um paradoxo, né? Uma dicotomia entre aquele mundo de barbárie, aquele mundo de selvageria, de violência que é o Poço, e aquele mundo civilizado, que é a cozinha que prepara as refeições. Embora também exista uma relação de poder, numa cena que na verdade vai passar desapercebida por muita gente, em que o chefe de cozinha ele briga, né, com os seus empregados, com os cozinheiros, dizendo que quer dizer, na verdade ele nem diz, né, mas dá a entender, por isso que é muito sutil, de que haveria um fio de cabelo num dos pratos, e isso não deixa de ser um detalhe preciosista, né, uma provocação, porque qual é a diferença daquele fio de cabelo para aquelas pessoas que estão confinadas naquele poço e que o diretor dá a entender que não irão sobreviver. Tá? Então assim, é um filme que eu achei interessante, eu achei legal pelo cenário minimalista, pelos atores, são muito, muito bons os atores, eu achei o roteiro muito interessante, mas de novo, o final pode perturbar, o final pode incomodar muitas pessoas, e o diretor ele não ele não concede a nós um produto fechado, um produto pronto, com todas as respostas, enfim, entregues, né, de uma maneira clara. E de novo, é um objeto pedagógico para a gente trabalhar em sala de aula. A gente pode trabalhar essa questão do Estado robesiano, a gente pode trabalhar Foucault, a gente pode trabalhar uma discussão interessante sobre o sistema prisional. Né? Bom, é isso. Assistam. O Poço. É um filme interessante.
mas, de novo, um filme que pode gerar algum incômodo em muitas pessoas. Beleza? Gostou? Curtiu? Então vai lá, se inscreve no canal e amanhã tem mais vídeo, tá? Tem mais coisa aí pra gente discutir, pra gente trabalhar. Obrigado e até o próximo encontro.